Olá, vamos vamos comentar mais uma questão da CESP, Defensoria Pública da União, agente administrativo. Bom, vejamos a historinha abordada pela CESP e sem essa historinha você não consegue responder com segurança a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Beleza? Ok. Veja bem. Um servidor público federal, de forma dolosa, ou seja, com a própria vontade dele, apropriou-se de 2 computadores da repartição em que trabalhava. Beleza. Sendo crime de ação penal pública incondicionada. Ok. A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Então, o objetivo do candidato é encontrar a letra correta, a alternativa correta. Então, assim, o crime é o crime de apropriação de bem imóvel da repartição pública, beleza? Ok. Não precisa nem você saber qual é o nome desse crime, não precisa você saber em qual artigo do Código Penal está previsto esse crime, não precisa saber de nada sobre esse crime, tá? A própria banca, a própria CESP informou expressamente que esse crime aqui, praticado pelo servidor público federal, é um crime de ação penal pública incondicionada. Ok, então a própria CESP já está informando que se trata de um crime de ação penal pública incondicionada. E agora, nas alternativas de A E, a banca vai explorar o seu conhecimento sobre a ação penal pública incondicionada. Ok? Beleza. Então vamos para a letra A. Veja bem. Na situação em questão, para início da investigação policial e para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia, é indispensável a representação do chefe do órgão público lesado. Ou seja, a letra A está querendo dizer que para o delegado instaurar o inquérito e começar a fazer a investigação criminal, o delegado precisa da representação do chefe do órgão público que ficou prejudicado, o órgão público da União, o órgão público federal que ficou prejudicado com a subtração dos materiais, beleza? É isso que a questão está dizendo. E a letra A, né? A letra A está dizendo também que é necessária a representação do chefe lá do órgão público para que o Ministério Público ingresse com a ação penal, proponha a denúncia, tá? Então, assim, perceba que por tudo que a gente já aprendeu até agora, nos comentários anteriores, perceba que essa questão é muito errada. Essa letra A está muito, muito, muito errada mesmo. Por quê? Olha, porque a gente já aprendeu que existem vários tipos de ação penal. Ação penal pública condicionada à representação da vítima, ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, ação penal pública incondicionada, ação penal privada subsidiária da pública, ação penal privada personalíssima. Beleza, a gente aprendeu os 6 tipos principais de ação penal, pública e privada. Ok, beleza. Perceba que em nenhum momento a gente estudou uma informação no sentido de que existiria uma ação penal pública condicionada à representação do chefe de órgão público. Não, em nenhum momento. Tá? Então, só aí já está errada a letra A. Mas, eu fiz questão de trazer dispositivos do Código de Processo Penal para fundamentar a afirmação de que essa letra A está incorreta. Beleza? Então, se você ler o artigo 5º, inciso 1 e o inciso 2, você verificará que existem formas diferentes para se iniciar, para se instaurar o inquérito. Ok. Então, o delegado pode iniciar o inquérito de ofício, por vontade própria do delegado, por iniciativa própria do delegado, nos casos de ação penal pública incondicionada. Perfeito. Isso está no artigo 5º, inciso 1, que a gente já estudou bastante nos comentários anteriores. Beleza. E no inciso 2, você pode verificar que
o delegado pode iniciar os trabalhos no inquérito por meio de requerimento da vítima, ou de quem possa representar a vítima, ou por meio de requisição do juiz, ou por meio de requisição do Ministério Público, ou por meio de requisição do Ministro da Justiça. Beleza? Ok. Então perceba que a própria banca disse que o crime em análise é um crime de ação penal pública incondicionada. Então, em sendo ação penal pública incondicionada, eu vou aplicar o artigo 5º, inciso 1, que fala que o delegado pode iniciar o inquérito por iniciativa própria do delegado, sem precisar de representação de vítima, sem precisar de requisição do Ministro da Justiça, sem precisar de requisição de chefe de órgão público lesado. Beleza. Então, e a banca, a CESP, na letra A, está dizendo que a investigação policial pelo delegado só pode ser iniciada se existir a representação do chefe do órgão público federal lesado. Está errada essa parte. A segunda parte é aqui, é indispensável a representação do chefe do órgão público lesado para que o Ministério Público possa oferecer denúncia. Errado, porque o próprio enunciado da questão diz que se trata de ação penal pública incondicionada. Então, quando se trata de ação penal pública incondicionada, esse nome incondicionada é exatamente em razão de que o Ministério Público não precisa de representação nem de requisição de ninguém para entrar com ação penal pública, para propor denúncia, iniciando a ação penal pública. Beleza? Deu para entender? Até aí, tudo isso aí, né? Tranquilidade, você já sabia de tudo isso, ok? Beleza. Agora, vejamos o parágrafo 4º para finalizar aqui o artigo 5º, chave de ouro, sobre essa letra A. Veja bem. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem essa representação ser iniciado o inquérito. Beleza. Isso aí a gente já sabia. Só serve para confirmar que a ação penal pública condicionada, nessa ação o inquérito só pode ser iniciado com a representação da vítima. Agora, se for crime de ação penal pública incondicionada, aí não precisa de representação de ninguém, não. Beleza? Ok. Tá. Então, vejamos agora o artigo 24 do Código de Processo Penal. Veja bem. Nos crimes de ação pública, a ação pública será promovida por denúncia do Ministério Público. Perfeito. É a ação pública incondicionada. Ok? Beleza. Então, o Ministério Público em ação pública incondicionada não precisa de representação de ninguém. Aí vem o finalzinho, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representar o ofendido. Beleza, então, aí nessa segunda hipótese, nessa parte final aqui, está a ação penal pública condicionada à representação da vítima, a ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça. Beleza? Ok, até aí tudo bem. Aí vejamos o parágrafo 2º. Vejamos o parágrafo 2º aqui da nossa letra A. Parágrafo 2º do artigo 24. Veja bem. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, do Estado ou do município, a ação penal será pública. Esse parágrafo 2º, ele pode ser aplicado na letra A, porque é o seguinte: lá no início da questão, a banca diz que se trata de ação penal pública incondicionada. E realmente é caso de ação penal pública incondicionada, porque o artigo 24, parágrafo 2º do CPP, diz expressamente que se do crime for gerado algum prejuízo para a União, para os estados ou para os municípios, aí nesse caso a ação penal pública vai ser incondicionada. Só que isso a própria banca já nos informou no início. Beleza? Então, exploradas essas informações básicas da ação penal pública, no que se refere à letra A, é possível concluir com certeza, com segurança, né, que a letra A está incorreta. Então, veja bem a letra A. Veja bem.
do inquérito e para início da ação penal pública é indispensável a representação. Errado, porque na verdade é dispensável, ou seja, não é necessária a representação do chefe do órgão público lesado. Na verdade, não é necessária a representação do chefe de órgão público lesado em nenhum momento, jamais é necessário, simples assim. Tá? O único tipo de condição de procedibilidade que existem no Brasil hoje é a representação da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima e a requisição do ministro da Justiça nos crimes de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Simples assim, você já sabia disso, né? Agora, doutores, sabendo que a letra A está incorreta, vamos para a letra B, verificar se está correta ou incorreta. Veja bem. Nessa situação aí, o servidor público federal, qualquer pessoa do povo pode provocar a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhes por escrito informações sobre o ocorrido, né, apontando a autoria e os demais elementos de convicção. Ou seja, qualquer pessoa que tomar conhecimento de um crime pode se dirigir ao Ministério Público e falar: olha, queria informar a Vossa Excelência que acontece um crime assim, assado, pronto. O cidadão tem esse direito de informar ao Ministério Público para que o Ministério Público tome alguma providência se realmente existir prova da materialidade, prova da autoria do crime. Beleza? Isso aí não tem muita dificuldade, tá? Então, assim, o gabarito da questão é a letra B. A letra B copiou e colou o artigo 27 do CPP. Copiou e colou não, né? Na verdade, pegou a ideia inserida no artigo 27 do CPP e jogou a ideia na letra B para o candidato responder. Ok? E por isso está correto. Eu coloquei o artigo 27 do CPP aqui, que fala da ação penal pública, que fala exatamente o que a letra B retratou. Então, assim, qualquer pessoa do povo pode comunicar ao Ministério Público, o Ministério Público tomar providência, ingressar com ação penal pública por meio da denúncia. Beleza. Só que a gente estudou também o artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, e lá está escrito que qualquer pessoa do povo pode comunicar ao delegado, para que o delegado instaure inquérito nos crimes de ação penal pública incondicionada. Ok? A gente já viu isso, inclusive. Tá? Então, tanto no inquérito quanto na ação penal, qualquer pessoa do povo pode se dirigir ao delegado informando o crime para o delegado tomar as providências cabíveis, ou se dirigir ao Ministério Público, o Ministério Público tomar as providências cabíveis. Ok, beleza. Dito isso, informo que coloquei expressamente aqui o artigo 27 para você dar uma pausa no vídeo e revisar o artigo 27, que você já estudou, inclusive. E também coloquei o parágrafo 3º do artigo 5º do CPP, para você dar aquela revisada, né, porque você já estudou esse parágrafo 3º, né, nos comentários anteriores. Ok, agora, sabendo que o gabarito é a letra B, que a letra B é a única opção correta aqui na questão, então vamos para a letra C, e agora eu já sei que a letra C está incorreta, né, mas vamos dizer o motivo pelo qual a letra C está incorreta. Veja bem, com a ação penal em tramitação, caso o Ministério Público deixe de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos, ocorrerá a perempção. Bom, completamente errada a letra C. Primeiro, Ministério Público é titular da ação penal pública, artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Significa dizer que, como o Ministério Público vai ser o titular da ação penal pública e como a perempção é um instituto jurídico processual que existe apenas, tão somente na ação penal privada, perceba que com essas duas informações já dá para concluir que não existe perempção nas atividades do Ministério Público, porque o Ministério Público propõe a denúncia, iniciando a ação penal, e na ação penal não tem perempção, tá?
Basta você ler o artigo 60, inciso 1, 2, 3 e 4 do CPP para você concluir que todas as hipóteses de perempção previstas nesse artigo se referem à ação penal privada. Ok, beleza. Veja bem o artigo 60 do CPP. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se a peremptação penal quando iniciada a ação penal privada, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Beleza, aí tem aqui mais três hipóteses que eu já fiz, já comentei com vocês em outras oportunidades, mas enfim, a CESP ela tentou confundir você, porque o CPP diz que a perempção pode ocorrer caso o querelante fique inerte, negligente, não faça o que tem que fazer durante 30 dias seguidos no processo criminal, na ação penal privada. Beleza? E aí, o examinador fez um balaio de gato e colocou perempção junto com o Ministério Público na ação penal pública, não sei o que. Não existe perempção na ação penal pública, tá? Beleza, então, só com esses argumentos já é possível concluir que está incorreta mesmo a letra C de casa. Tá? Mas eu fiz questão de trazer o artigo 29 do CPP e o artigo 46 do CPP, porque no artigo 29 do CPP, como a gente já leu em momentos anteriores, né, já explicou em momentos anteriores, lá no artigo 29 do CPP está dizendo que se o Ministério Público não fazer nada para iniciar a ação penal pública, nos crimes de ação penal pública, se o Ministério Público ficar inerte, ou seja, não fazer nada, nem pedir para arquivar o inquérito, nem pedir para devolver o inquérito, nem pedir para iniciar a ação penal, ou seja, ficar inerte, se o Ministério Público ficar inerte por um prazo determinado em lei, aí ficará configurada a inércia do Ministério Público e, em ficando configurada a inércia do Ministério Público, a vítima adquire a legitimidade para ingressar com a ação penal privada subsidiária, também chamada de subsidiária da pública. Beleza. Ok, tudo isso você já sabia, é o artigo 29. E aí eu lhe pergunto, qual é o prazo para ficar configurada a inércia do Ministério Público? Réu preso 5 dias, réu solto 15 dias. Simples assim. E esse prazo de 5 ou 15 estão previstos lá no artigo 46 do CPP. Beleza. Deu para entender assim mais ou menos a explicação? Espero que sim. Bom, então a letra C está dizendo que se o Ministério Público ficar inerte, ficará configurada. Se o Ministério Público não fizer nada por 30 dias, ficará configurada a perempção. Errado. Se o Ministério Público não fizer nada por 30 dias, na verdade, por 30 dias não, né? Por 5 ou por 15, réu preso ou réu solto, não existirá perempção. Na verdade, existirá, como consequência, a inércia do Ministério Público admitindo a propositura da ação penal privada, subsidiária da pública. Beleza, deu para compreender? Ok. Agora, vamos para o artigo 29. Vamos para o artigo 29. Vamos para a letra D, tá bom? Vamos para a letra D. Verificar por que, né, que a letra D está incorreta. A gente já sabe que a letra D de dado está incorreta porque o gabarito é a letra B de bola, né? Vejamos a letra D de dado. Ó, a própria pessoa jurídica de direito público, por intermédio de seu representante legal, poderá representar para deflagração da persecução penal, caso o chefe imediato da repartição não faça. Veja bem. Na letra A, nesse caso aqui do servidor público federal, que subtraiu propriedades aí do órgão público federal, etc. Nesse caso desse servidor público federal, na letra A da questão, que está incorreta, o examinador disse que é necessária a representação do chefe do órgão público para que o MP inicie os trabalhos e para que o delegado inicie os trabalhos. Errado, por causa do artigo 5º e do artigo 27 do CPP. Beleza, daí tudo bem. Agora, aqui na letra D, a CESP está querendo dizer que
a pessoa jurídica poderá ingressar com a persecução penal, ou seja, ingressar com a ação penal. A própria pessoa jurídica. Ou seja, no lugar de o Ministério Público trabalhar, quem vai trabalhar é a pessoa jurídica que foi lesada. Por exemplo, se fosse a União foi lesada, a própria União vai ingressar com a ação penal, com a denúncia. Errado, doutor, mas muito errado. Porque se você ler o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, você verificará que, na verdade, a ação penal pública, ela é de titularidade privativa, entende-se, exclusiva do Ministério Público. Beleza. Então, quando o artigo 129, inciso 1 diz privativa, significa praticamente exclusiva do Ministério Público. Tá? Então, a pessoa jurídica lesada é o Ministério Público? Não. Por exemplo, União não é Ministério Público. União é uma pessoa jurídica. Tá? Beleza. Ministério Público é um órgão independente, é uma instituição totalmente independente. Beleza. Então, assim, se a União sofrer uma perda em seu patrimônio, ou em um interesse da União, aí a ação penal pública será incondicionada, artigo 24, parágrafo 2º do CPP. Beleza, daí tudo bem. Só que perceba que a letra D está dizendo que é possível que a própria União ingresse com a ação penal. Errado. É o Ministério Público que vai entrar. Beleza. Se você ler o artigo 24, caput, parágrafo 2º, né, você vai detectar o que você já sabe, inclusive. Você vai revisar, né? Que o Ministério Público, ele que promove a denúncia, né, iniciando a ação penal pública, e que no caso de prejuízo para a União, é o Ministério Público que vai continuar ingressando com a ação penal pública, e não a União. Beleza. E se você ler o artigo 129, você fecha com chave de ouro a fundamentação da letra D. Porque o artigo 129, inciso 1, né, diz expressamente que é função institucional privativa do Ministério Público e não do órgão público lesado, ou do ente ou da pessoa jurídica cujo órgão público lesado faz parte. Beleza? Ok. Dito isto, dá para concluir que a letra D está incorreta, D de dado. Agora vamos para a letra E de elefante. Veja bem. Caso os bens sejam restituídos, poderá o chefe da repartição perdoar o servidor, agente da conduta delituosa, né? O servidor que praticou o crime, o servidor federal que praticou o crime. O que impede a propositura da ação penal? Errado. Quando se tratar de ação penal pública, que é o caso aqui, não se admite perdão. Simples assim. Beleza. Não se admite perdão em relação a essa subtração de propriedade da União. Beleza? E a letra E está dizendo que se admite sim. Tá? Ou seja, o Ministério Público ele pode ingressar, na verdade ele deve, é a obrigação dele, né? Ingressar com a ação penal pública aqui, e o chefe da repartição não tem o poder de perdoar o servidor não, tá? Ok? Beleza, é o Ministério Público que tem o poder de promover a ação penal pública de forma privativa, ou seja, de forma exclusiva. Tá? Então, o gabarito da questão é letra B de bola. Tá? Todas as outras alternativas estão incorretas, e então a letra E, conforme eu disse, está incorreta porque contraria o artigo 24, caput e parágrafo 2º do CPP e o artigo 129, 1 da Constituição. Né? Constituição. Beleza. A letra D de dado, ela está incorreta porque ela contraria os mesmos dispositivos da letra E, né? Os mesmos, até coloquei aqui no material. Ok. E a letra C de casa está incorreta porque contrariou o artigo 60 do CPP, o artigo 29 do CPP e o artigo 46 do CPP. E a letra B está corretíssima porque está de acordo com o artigo 27 do CPP e também de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º do CPP. Beleza.
E a letra A, lembrando que o cavalete é a letra B, né? A letra A, ela está incorreta porque contrariou tanto o artigo 5º, inciso 1, inciso 2 e parágrafo 4º do CPP, quanto o artigo 24, caput e parágrafo 2º do CPP. Beleza, deu para compreender assim uma visão ampla da questão cobrada? Tomara que sim. Bom, faça uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta com mais comentários. Até logo.